Olá! Nossa aula de hoje vai tratar sobre as equações do segundo grau. As equações de segundo grau são aquelas no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo x a variável e sendo a, b e c os coeficientes. A solução desse tipo de equação é feita através da fórmula x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, utilizando então os coeficientes da própria equação. Fórmula também conhecida como fórmula de Bhaskara. Como obter essa fórmula é o nosso assunto de hoje. Numa equação do primeiro grau mais simples, do tipo ax mais b igual a zero, se nós quiséssemos chegar a uma fórmula genérica para sua solução, teríamos que fazer o isolamento da variável x. Desta forma, poderíamos fazer o seguinte: primeiro, subtrair b de ambos os lados da equação, o que não altera aquela balança da equação. Aqui o resultado seria zero, teríamos ax igual a menos b, dividindo ambos os lados por a. Aqui vai simplificar, o coeficiente vai ficar 1, então x igual a menos b sobre a seria uma fórmula genérica para a solução. É o que nós vamos fazer com a equação do segundo grau. Ora, como exemplo, se nós tivéssemos aqui 3x mais 2 igual a zero, a solução sai direto utilizando os coeficientes. Então, aqui é a, aqui o 2 é b, então o x é igual a menos 2 sobre 3. Então, para a equação do primeiro grau seria simples, e o motivo que a gente isola a variável é facilitar a solução. A equação do segundo grau, esse isolamento é um pouco mais complexo. Então, no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, nós vamos utilizar um artifício lá do produto notável. Então, aqui uma lembrança, recordação. Se nós tivermos p mais q ao quadrado, é um produto notável, onde vai ser o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Nós vamos fazer algumas alterações aqui na equação, sem quebrar então o equilíbrio da balança, de forma que nós cheguemos a uma expressão como essa, trinômio do quadrado perfeito, e possamos reduzi-la a esta forma, p mais q ao quadrado, para facilitar o isolamento da variável x. Então, vamos inicialmente observar aqui esse termo. Aqui. Ele já tem uma variável elevada ao quadrado. Se nós multiplicarmos toda a equação por a, nós vamos ter a ao quadrado, x ao quadrado, mais abx, mais ac, igual a v0, que vai dar zero, Então, aqui, nós teríamos um termo que poderia ser ax ao quadrado. E vamos observar que ele aparece aqui também. Então, nós temos ele
AX, né? A ordem dos fatores não altera o produto, então eu vou passar ele aqui para frente para facilitar a visualização. Vezes B, né? Mais AC igual a zero. Então, a gente observa que aqui já está aparecendo um primeiro termo, aqui parece um segundo termo, porque ele se repete aqui. Vamos tirar aqueles elementos que não possuem variável daqui desse lado para facilitar a visualização. Então vamos colocar aqui uma subtração de menos AC em toda a equação. Então, de ambos os lados nós fazemos a subtração de menos AC. Aqui vai dar zero. Então nós vamos obter a seguinte expressão: ax ao quadrado mais axb, que é igual menos ac. Observe então que esse aqui, se fosse o primeiro elemento, o ax, nós teríamos quadrado do primeiro, aqui primeiro pelo segundo, falta o quadrado do segundo. Mas esse termo aqui ainda não está parecendo o dobro do primeiro pelo segundo. Por quê? Provavelmente, né, observemos aqui, ó, se nós tivermos 2ax, ax como primeiro elemento, vezes b, aqui não tem o 2, mas se ele fosse b sobre 2, né, aqui seria, né, o quadrado do primeiro pelo segundo, simplificado com o coeficiente, né? Então, ficaria axb, o que nos indicaria que o segundo termo é b sobre 2. Né? Então, nós precisamos utilizar esse termo aqui e somá-lo desse lado e desse lado aqui da equação. Então, aqui ax ao quadrado mais axb mais b sobre 2 ao quadrado, e do outro lado eu preciso somar b sobre 2 ao quadrado também. Vou colocar na frente do AC para facilitar a visualização. Dessa forma, isso aqui, nós vamos ter o primeiro termo ax, segundo termo b sobre 2. Podemos colocar essa expressão no formato, né, ax mais b sobre 2, reduzindo aquele produto notável, né, que é igual b ao quadrado sobre 4 menos ac. Então, com isso, nós podemos continuar aqui nossa expressão, tentando isolar o x. Aqui, nós vamos achar o MMC, nós vamos ter b ao quadrado menos 4ac sobre 4, e aqui é sobre 4 também, né? Conforme aqui em cima, isso aqui pode ser colocado nesse formato aqui. Bem, vamos continuar então a simplificar e tentar isolar a variável x. Então, a partir dessa expressão, então temos aqui, ok? Nós vamos agora extrair a raiz quadrada desse lado por causa do quadrado aqui. Como se eu levasse aqui a meio, né? Levasse toda essa expressão aqui a meio, né? E elevasse aqui também a meio, que é o mesmo que extrair a raiz quadrada. Ok? Então, só para a gente ganhar o espaço aqui,
ax mais b sobre 2 é igual a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 4. Então, pela propriedade da radiciação, nós vamos ter raiz quadrada em cima, b ao quadrado menos 4ac sobre raiz de 4, que vai dar 2. Então, agora, ax mais b sobre 2 é igual a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2. Aqui nós vamos subtrair b de menos 4b sobre 2 de ambos os lados e vamos ficar com ax igual menos b sobre 2 mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 também. Então, como é o mesmo denominador, nós vamos poder colocar como único aqui ax é igual menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2. Agora, nós podemos dividir por a ambos os lados e obter a expressão x, aqui simplifica o coeficiente, fica 1, não preciso colocar, é igual menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Cabe só uma pequena observação. Então aqui nós estamos encontrando a fórmula de Bhaskara como nós queríamos, né? Só que como nós estamos buscando a solução de uma equação, nós vamos precisar trabalhar com o sinal da raiz quadrada, com o sinal de menos aqui também. Por quê? Se eu tivesse uma expressão do tipo x ao quadrado igual a 4, e eu dissesse que x é igual a raiz de 4, que é igual a 2, é uma solução incompleta. Por quê? Eu tenho que considerar que menos 2 vezes menos 2 também é igual a 4. Então, eu trabalho com essa expressão aqui em cima com o sinal de menos. Dessa forma, nós fazemos então aí o isolamento da variável, obtendo então a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, onde a, b e c são os coeficientes da equação e podemos aplicar a fórmula de Bhaskara. Até a próxima.